Se ao fazer uma redação você fica um tempão pensando e não sabe o que fazer primeiro, então esse vídeo é para você mesmo. Neste vídeo vou te ensinar a fazer um projeto de texto com o que não pode faltar na redação do Enem. Você quer tirar notão no Enem? Então vem comigo! Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Já começo esse vídeo desejando boa sorte para você que vai fazer o Enem. É muito importante que antes de começar a sua redação, você tire um tempinho para fazer um projeto do texto que você vai fazer. No início parece que você está desperdiçando tempo, mas depois a recompensa vem, porque depois do seu projeto pronto, você estará com todas as ideias na sua cabeça, o seu texto flui e você não correrá o risco de divagar nas ideias, nem fugir, nem tangenciar o tema proposto. Tudo bem planejado fica melhor executado. Se você planejar o seu texto, com certeza ele vai ficar muito melhor. Você tem que saber, quando você começa a fazer o seu texto, você tem que saber como vai ser a sua introdução, se você vai usar citação, o que você vai colocar para você defender no primeiro e no segundo parágrafo e como será a sua proposta de intervenção. Vou dar um exemplo para vocês agora de um engenheiro. Quando o engenheiro faz a planta de uma casa, ele faz a casa mais funcional possível. Quando um construtor, um pedreiro, vai trabalhar naquele projeto, ele só vai olhar o que pediu para ele fazer e vai executar. Só cabe ao engenheiro fiscalizar se ficou da maneira que ele planejou. Você conseguiu entender por que é bom você fazer o seu projeto de texto? Quando você termina o seu projeto de texto, você tem que ser fiel a ele na hora de fazer a sua redação. Porque às vezes a gente está escrevendo uma redação e vai vindo outras ideias na cabeça, a gente vai saindo daquele assunto sem perceber. Aí você tangenciou o tema, ou então você até fugiu do tema que pode zerar a redação. E você deve estar se perguntando, como o corretor sabe se alguém fez o seu projeto de texto? Vá me acompanhando aqui que no final desta aula eu vou falar sobre isso e você vai entender à medida que vai acompanhando este vídeo. A maioria dos candidatos que estão aprendendo a fazer redação tem muitas ideias, mas não sabe como organizá-las em seu texto. Para solucionar este problema, eu vou te ensinar a fazer um projeto de texto e através dele você saberá o momento certo de introduzir seus argumentos de modo que venha garantir a progressão textual. Mas antes já vou te pedir, se você estiver gostando deste vídeo, deixe o seu like e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, que aqui tem muito conteúdo interessante para você se beneficiar. Vamos começar o nosso projeto de texto pela introdução. É claro, né? É a primeira parte do nosso texto. A primeira coisa que você não pode deixar de mencionar na introdução é o seu tema. Você deve mencionar o seu tema um pouco diferente do que ele veio para você na prova. Você usa, por exemplo, alguns sinônimos do que está lá. Você pode também trocar as palavras de lugar. Vamos à prática? Vamos fazer o nosso projeto de texto, então. Nós vamos fazer 2 desenvolvimentos no nosso projeto, porque é mais comum e mais fácil de você fazer. No nosso projeto de texto vai ter a introdução, o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Então nós vamos pegar uma folha e dividi-la em 4 partes. Você precisa ler, interpretar o tema da redação com muito cuidado, para você não esquecer nenhum recorte dele. E o que seria recorte do tema? Você precisa falar no estigma ligado a doenças mentais e onde? Na sociedade brasileira. E o que é estigma associado às doenças mentais? Estigma é marca. As pessoas que sofrem das doenças mentais são marcadas na sociedade brasileira. As pessoas que sofrem das doenças mentais sofrem muito preconceito. Então você teria que falar das doenças mentais com conotação negativa. Eu peguei uma redação nota 1000 para dar exemplo para vocês. A redação é do Juan Sampaio, de 21 anos, da Bahia. O estigma dos transtornos mentais ainda é perceptível no contexto atual, com destaque ao caso do Brasil. Vocês viram que ele colocou o tema com outras palavras, mas o sentido é o mesmo? Você deve contextualizar o tema com algum assunto.
Eu gravei um vídeo falando a diferença de assunto e tema. É bom que você assista esse vídeo para você ter isto bem claro na sua cabeça e não correr o risco de tangenciar o tema. Vou deixar essa indicação de aula para vocês. Você deve contextualizar o seu tema com algum dado estatístico, algum fato histórico, alguma citação, falando uma frase de algum filósofo, pode ser com série, com vídeo, com música, por exemplo. Este aluno, por exemplo, que eu estou dando o exemplo da redação dele, ele contextualizou com um fato histórico. Ele falou sobre a Idade Média. Ele falou que durante a Idade Média as doenças mentais eram associadas à falta de fé. Você pode falar sobre alguma coisa que dá credibilidade ao seu repertório. Além de fato histórico, você pode associar com uma série, por exemplo, que você assistiu. Um filme, alguma coisa que você lembrar que fala sobre doenças mentais, porque essa associação vai mostrar que você sabe sobre o assunto. É bom você escrever o tema no seu projeto de texto, aí você não vai esquecer de abordar nenhuma daquelas palavrinhas do tema na sua dissertação. Depois que você contextualizar o tema, você vai fazer a sua tese. E o que é tese? Tese é o seu ponto de vista, a sua opinião sobre o tema. Você olha para o tema e faz uma pergunta para ele. O que eu acho do tema? E você responde essa pergunta de forma indireta, em forma de texto. Você não fala, eu acho isso, isso, isso. Você já fala a sua ideia, você já formula uma frase, já fala a sua ideia. Vou ler para vocês agora como que o Juan fez a tese dele. O Juan colocou que persiste a violência dos que sofrem doenças mentais. E depois que você fez a sua tese, você falou o que você vai defender, você vai fazer a sua subtese. Você tem que fazer duas subteses. Uma vai ser o que você vai defender no primeiro desenvolvimento e a outra vai ser o que você vai defender no segundo desenvolvimento. O que você vai defender nos seus desenvolvimentos tem que constar na sua introdução. No final da sua introdução, você pergunta para você mesmo, por que eu acho isto do tema? Aí você vai responder, por que você acha aquilo? Vou ler para vocês agora como que o Rian fez. Ele falou que persiste a discriminação dos que sofrem doenças mentais porque falta empatia na sociedade. O Rian disse também que há uma insuficiência no acolhimento das vítimas. Por que é um problema? Ele colocou dois problemas. A sua subtese, A1 e A2, tem que ser dois problemas para você desenvolver os seus parágrafos. Um é a falta de empatia, outro é a insuficiência do acolhimento das vítimas. As vítimas com doenças mentais não são acolhidas. Nós terminamos o projeto da nossa introdução. Vamos fazer agora dos dois desenvolvimentos. Os seus parágrafos de desenvolvimento, eles têm que ter início, meio e fim. O que você vai defender no primeiro desenvolvimento? Aquilo que você colocou lá na introdução. Então, este aluno falou no primeiro desenvolvimento dele somente sobre a falta de empatia pelas pessoas que sofrem doenças mentais. E no segundo desenvolvimento, o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a insuficiência do acolhimento das vítimas. Durante o parágrafo dele inteiro, ele vai falar sobre isto. Vamos agora para a última parte do nosso texto, a conclusão com uma proposta de intervenção. E o que é proposta de intervenção? Você vai intervir no problema, você vai tentar arrumar solução para o problema que você falou durante a sua dissertação. A sua proposta de intervenção ela tem que ter 5 elementos, não importa a ordem. Vou falar agora desses 5 elementos. Não importa qual que você coloca primeiro, esses 5 elementos só tem que constar aí na sua redação. O primeiro, agente. Agente é quem é que vai fazer aquilo que a gente está propondo para resolver o problema. Pode ser o governo, pode ser a escola, pode ser os ministérios da saúde e da educação, por exemplo. O segundo elemento é a ação. A ação é o que é que vai ser feito. O que vai fazer para resolver o problema? O terceiro é o modo. De qual modo que eu vou fazer? De qual maneira? Eu tenho que falar de qual maneira que eu vou fazer para resolver aquilo. E o efeito? Para quê que vai resolver este problema? Com qual objetivo? E o quinto elemento é o detalhamento. Você precisa detalhar um dos 4 elementos que você usou aí na sua dissertação. E para finalizar, você precisa concluir o seu texto. Você deve colocar um conectivo conclusivo, como portanto, desta maneira, deste modo. E se você precisar aprender sobre conectivo, vou deixar mais uma indicação de aula para você.
Aos poucos eu vou gravar sobre cada parte da dissertação, vou fazer um vídeo só de introdução, outro só de desenvolvimento, outro só de proposta de intervenção. Fica de olho aí para você não perder, hein? Como não podia faltar, para fechar com chave de ouro, vai 5 dicas de ouro aí. A primeira é ler e interpretar o tema com muita atenção. A segunda, ler e entender os textos motivadores com muito cuidado. A terceira, não deixar de fazer o seu projeto de texto. A quarta, fazer o seu rascunho. E depois, no final, fazer uma prova para dar uma descansada, dar uma refrescada na cabeça e voltar para passar a dissertação a limpo. E agora, você saberia responder a pergunta do início? Como é que o corretor sabe se alguém fez o seu projeto de texto? Então, respondendo a pergunta de forma clara, o corretor sabe que você fez o seu projeto de texto quando você desenvolveu bem as suas informações, os fatos e opiniões de todo o texto. Assim, você vai ganhar nota total na competência 3. E me conta aí se você aprendeu a fazer o projeto de texto, se a partir de agora você vai fazer o projeto de texto para você fazer a sua redação. Parabéns a você que está buscando conhecimento. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos, para eu estar animada cada vez mais trazer novos conteúdos para vocês. Eu espero você no próximo vídeo do meu canal. Eu posto vídeo aqui terça e sexta. Tchau, galera, e muito obrigada!